paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Quem ama a palavra de Deus, diga amém. Glória a Deus. Então levante a sua Bíblia, você que está aqui, você que está na sua casa, tome também a bendita e santa palavra de Deus e vamos declarar com fé essa verdade no nome de Jesus. Amém? Vamos dizer juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te adoramos e te agradecemos, Senhor, pela tua santa e bendita palavra. E pedimos, Espírito Santo de Deus, venha trazer luz aos nossos corações, venha trazer revelação da tua vontade para as nossas vidas. Ó Deus, nós declaramos que os nossos ouvidos estão abertos, o nosso coração está receptivo para ouvir a voz do Senhor, meu Pai. E nos ajuda, meu Pai, a ser essa igreja que vive, que pratica a palavra do Senhor. Sejamos essa igreja, meu Pai, que ama a palavra do Senhor, que vive, meu Deus, com intensidade a tua palavra. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado neste lugar. Deus, completando a boa obra que o Senhor já começou a fazer em cada coração aqui. Deus, nós repreendemos toda ação de espíritos contrários, espírito de dúvida, de incredulidade, de distração. Repreendemos em nome de Jesus Cristo, pois declaramos que somente o Espírito Santo tem liberdade para estar neste lugar, falando aos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia. Pode sentar, meu irmão. E abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. O tema de hoje está aqui. E esse tema nós vamos dar sequência dele, né, na semana que vem. Então faltou ali a parte 1, mas são duas partes, hoje, domingo que vem. Para viver milagres, seja um agente de milagres. Nós estamos caminhando nesse desafio dos últimos 100 dias do ano, onde existe uma expectativa gerada pelo próprio Deus, que vamos viver milagres do Senhor em nossas vidas, assim como testemunhos já estão sendo dados aqui para a glória do Senhor, e nós cremos que realmente é Deus de milagres. Mas eu quero levar você, querido, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, a entender o propósito do milagre de Deus na sua vida, na minha vida. Amém, meus irmãos? E um dos propósitos, querido, claro, que a Bíblia nos aponta para nós vivermos milagres de Deus na nossa vida, é nós sermos também agentes de milagres. Porque o milagre nunca é para ficar retido apenas em nós. Deus, quando nos abençoa, Ele nos abençoa para que nós possamos ser abençoadores, abençoar outras pessoas. Aqui o texto fala sobre a visão que Deus deu a Isaías e o seu chamamento. E antes de lermos aqui o texto, querido, olha aqui para mim. Eu fico tão feliz com o Espírito Santo, sabe? Por esse tempo onde nós percebemos claramente que Ele está alinhando a sua igreja para o grande dia do encontro com Ele nos ares, onde vamos encontrar com o Senhor. E quando eu vi o tema, pastor Ramon, lá do culto Kids, né? Um culto de missões para as crianças. Hoje nós estamos aqui aprendendo, vamos aprender sobre a questão do chamado, viver o milagre através do nosso chamado, sermos agentes de milagre, de transformação. E nessa semana, os irmãos, né, as irmãs lá do Ministério Kids, divulgaram lá a arte do culto Kids de hoje, e hoje de manhã e à noite também, culto de missões. Então as crianças hoje estão aprendendo sobre missões. E logo na entrada do culto hoje ali, quando eu cheguei agora à tarde, uma criança, eu esqueci aqui o nome dela, ela chegou tão feliz pertinho de mim, com a bandeira do Brasil aqui, né, tão bonitinha, com tipo um cinto, né, toda charmosinha, toda feliz, mostrando, pastor, estou com a bandeira do Brasil.
não é? Ou seja, queridos, Deus está alinhando esta geração, meus irmãos, não a geração de adultos, mas também uma geração de crianças, para entender, querido, que nós, além de vivermos milagres do Senhor, nós precisamos também entender que Deus nos chamou para sermos agentes de milagres, agentes de transformação. Amém? Então Deus salva pessoas através de pessoas adultas, salva, mas Deus salva também através de crianças. Amém, irmão? Através de crianças. Eu vejo as fotos do culto lá, né, nos apelos, as crianças indo lá à frente, né, entregando a vida para Jesus. Então, meus irmãos, glória a Deus pelo ministério infantil aqui da nossa igreja. As crianças não estão ali não estão ali de forma nenhuma, melhor, para passar tempo. Não, você não deixa o seu filho ali para passar tempo, para brincar no playground, não é para brincar de escrever, não, irmão. Elas estão ali com um propósito, amém? E o propósito é muito claro: ensinar as crianças a amarem a Deus acima de todas as coisas, ensinar as crianças o poder de um culto como esse, né? Ensinar as crianças a missão, o propósito que Deus tem para a vida delas desde pequenininha, amém? Desde pequena. A Bíblia fala que Deus, desde o ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu e nos designou para sermos profetas às nações. Amém, meu irmão? A igreja do Senhor tem esse chamado profético, tem esse chamado evangelístico, tem esse chamado missionário. Então nós precisamos entender isso. Amém? É tão bonito, meus irmãos, quando a igreja ela é madura para entender isso. Uma igreja imatura, sabe qual é o retrato, irmão, de uma igreja imatura na fé, imatura na palavra? É aquela igreja que só vem a um culto como este aqui com as mãos assim. Temos aprendido isso aqui, ó, não é? Com as mãos assim. Eu quero, me dá minha bênção, me dá meu milagre, me dá meu carro, a minha casa, cura minha saúde, liberta minha família, me dá. Não, essa é a igreja imatura, que só quer receber. Mas a igreja madura, meus irmãos, ela vem, sim, ela vem, recebe, amém? Mas o principal motivo, né, a principal motivação de uma igreja madura é entender que tudo que ela precisa, ela já recebeu. E agora, por já ter recebido tudo que ela precisa, ela tem capacidade para agora vir com as mãos assim também e dizer: eu também quero abençoar, porque eu sou abençoado, eu sou abençoada. Amém? Então é a realidade de uma igreja imatura e de uma igreja madura. A igreja imatura apenas quer receber. Infelizmente, uma grande parte da igreja é a igreja, mas ainda está nesse nível de imaturidade, não é? Aí conta milagres, conta bênção. Olha, eu recebi isso quando eu vim para a igreja. Eu estava desempregado, eu fiquei empregado. Eu era falido e agora, né, a minha empresa está assim, está assado, está bem, né? Eu passava fome e agora eu tenho uma empresa. Eu andava a pé e agora eu ando de carro. Eu era isso, aquilo outro, né? Eu não pegava nem resfriado e agora, né, Deus me deu uma esposa abençoada, né? Um esposo abençoado. Deus me deu. E conta testemunha. É bênção, é bênção. Mas nós precisamos entender, querido, que nós precisamos como igreja subir de nível, subir de entendimento, e não apenas ficar a vida inteira: Deus me dá, não, meu irmão. Por isso a Bíblia fala que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então agora você dá, porque você já recebeu. E quando você dá, Deus te dá. Quando você abençoa, Deus te abençoa. Quem está entendendo aqui, diga amém. Isso faz parte, querido, fala do nosso chamado, da missão de Deus para a nossa vida. E aqui no capítulo 6 fala então do chamado de Isaías e de uma realidade espiritual que estava acontecendo também sobre a nação de Israel. Então vamos ler o texto que diz assim: olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do liminar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então
um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Deixa sua Bíblia marcada aí, porque depois nós vamos voltar nesse texto novamente. A Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos, que no ano da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão da glória de Deus. E ao contemplar a visão da glória de Deus, muitas coisas aconteceram na vida do profeta Isaías e também na vida de Israel, ali em Judá. Mas para nós entendermos aqui, meus irmãos, este contexto, é preciso nós entendermos, conhecermos um pouco mais sobre quem era o rei Uzias. E o que tem a ver, o que representa a morte dele para a nação de Israel. E em especial no chamado do profeta Isaías. Então vá comigo no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26. 2 Crônicas, no capítulo 26. Para quem não sabe, irmãos, o livro das Crônicas, tanto 1 como 2 Crônicas, conta as histórias dos reis de Israel. Por isso é Crônicas. Amém? Então, no capítulo 26 de 2 Crônicas, tem aqui o relato de quem foi esse rei Uzias. Quem abriu, diga amém. Então nós vamos ver quem era o rei Uzias e o que ele representa para Israel e o que ele representa para nós. A palavra do Senhor diz assim a partir do verso 1: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate e de Jabiné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, e nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, sob a direção de Ananias, um dos principais do rei, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenções de homens peritos, destinadas para as torres e cantos dos muros,
para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas olha o versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso. Vamos deixar a Bíblia marcada aí, até aqui por enquanto. Daqui a pouco nós vamos voltar no texto novamente. Então, meus irmãos, nós percebemos, já entendemos aqui um pouco do contexto da história lá de Isaías, em especial aqui também o relato da vida de Uzias. Quando nós olhamos aqui no versículo 16, a Bíblia está mostrando aqui, meus irmãos, que esse rei deixou com que o poder subisse na sua cabeça. Ele deixou com que a arrogância tomasse conta do seu coração. Ele deixou com que a vaidade tomasse conta da sua vida. Então, ele entra ali no templo do Senhor para queimar incenso, que era ofício apenas dos sacerdotes. Aqui ele estava desonrando a Deus. Ele estava violando o templo, porque não era função dele. Deus tinha princípios estabelecidos. E quando ele foi repreendido pelos sacerdotes, ele não aceitou aquela correção. Então ele cometeu pecados contra Deus. Um menino de 16 anos que adquiriu uma posição de honra, e enquanto ele buscava a Deus, Deus o prosperou. Ele foi uma bênção para a nação de Judá, um dos maiores reis da história de Israel. Mas que agora, no final, no decorrer da sua vida, ele permite com que o pecado entre. E agora ali no templo, oferecendo sacrifícios, Deus não aceitava aquele sacrifício, porque não era papel dele. E por isso, a glória de Deus não se manifestava mais sobre a nação de Israel. A bênção de Deus não vinha mais sobre a nação de Israel, porque havia pecado ali. Uma autoridade estava em pecado. Um homem havia violado os princípios de Deus. E normalmente, meus irmãos, Deus ele não se manifesta em um ambiente de pecado. Normalmente. Mas quando olhamos para a vida do profeta Isaías, nós percebemos a manifestação da glória de Deus. Porque normalmente Deus não se manifesta em um ambiente de pecado. Mas quando Deus se manifesta em um ambiente de pecado, é para trazer luz aonde há trevas. O único propósito de Deus se manifestar em um ambiente de pecado é para trazer clareza, é para trazer luz, é para trazer entendimento, com o propósito de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que esse homem caia na realidade e entenda quem de fato ele é sem Deus. E um dia foi assim comigo e com você também, meu irmão. Você que já teve um encontro com Jesus Cristo, a Bíblia fala em Romanos que todos nós pecamos e destituídos nós estávamos da glória de Deus, afastados do Senhor por causa do nosso pecado. Mas um dia, pela misericórdia de Deus, a glória dele se manifestou na minha e na sua vida. E essa glória, ao se manifestar, nós entendemos: nós precisamos de salvação, nós precisamos de transformação, porque nós somos pecadores. Existe uma sentença de condenação sobre as nossas vidas. Estamos nas trevas e agora nós vimos a luz. Veio o entendimento, sim ou não? Entendemos quem nós somos, porque quando você entregou sua vida a Jesus, você entendeu que você precisava de conversão, você precisava de ter uma transformação, porque caso contrário você continuaria, eu continuaria, nós continuaríamos caminhando a passos largos para o inferno. Então quando Deus se manifesta em um ambiente de pecado, é para trazer luz, para trazer clareza naquilo que está errado, para que haja arrependimento, para que haja salvação. Quando nós olhamos aqui para o versículo 4,
Nós podemos perceber no versículo 4 e 5, que esse rei Uzias, a Bíblia está dizendo que ele fez o que era reto perante ao Senhor, segundo o exemplo do seu pai. Ele buscou a Deus. Mas o texto vai continuar dizendo, nós já acabamos de ler, meus irmãos, que ele deixou com que a soberba, com que a vaidade, com que a arrogância entrassem em seu coração. E eu, querido, relacionei aqui algumas coisas que representam Uzias na nossa vida. Apenas algumas coisas, porque eu não tenho a pretensão de esgotar todas elas, porque é algo às vezes também muito pessoal, mas também é algo muito coletivo. Então são situações que de repente na sua vida pode ser que isso seja uma realidade. Porque uma das coisas que certamente o rei Uzias, não é? E na sua morte em específico, representa para nós, representa primeiro poder, alguém que era apenas um menino, mas depois adquiriu poder. Representa, já falamos sobre a soberba, mas representa também a falta de temor a Deus, porque ele entrou no templo para fazer aquilo que não era a função dele. Esse rei Uzias também representa para nós confiança nas coisas do mundo, mas ao mesmo tempo uma tremenda falta de confiança em Deus. Porque ao construir ali edificações, torres, armas, certamente havia um medo em seu coração de ser invadido, não é? Havia um temor em seu coração, medo em seu coração de que os inimigos viessem invadir Judá e destruíssem Judá e levassem em cativeiro aquele povo. Porque o próprio relato da vida desse rei Uzias demonstra exatamente isso. Era um homem que confiava nas coisas deste mundo, mas não tinha confiança em Deus. Ele perdeu ao longo da caminhada essa confiança em Deus. Porque quando se perde o temor a Deus, se perde também a confiança em Deus. Quando se perde o temor a Deus, muitas coisas também vão por água abaixo. Então ele perdeu a falta da confiança em Deus, perdeu o temor ao Senhor. O rei Uzias representa o medo. O rei Uzias, querido, representa alguém que começou bem e terminou muito mal. Com 16 anos foi colocado ali no trono, começou a buscar a Deus, no exemplo do seu pai. E a Bíblia diz no versículo 5 que enquanto ele buscava a Deus, Deus o prosperou. Deus era com ele, Deus o abençoou extraordinariamente. Alguém começou bem, sim ou não? Mas terminou muito mal, porque o verso 16 traz um destaque muito claro para nós aqui. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Ou seja, ele deixou com que a soberba entrasse em seu coração para a sua própria ruína. Ou seja, querido, o rei Uzias também representa a nossa responsabilidade daquilo que está acontecendo conosco, ou daquilo que também não está acontecendo conosco, para a sua própria ruína. Ou seja, nós é que determinamos as nossas vitórias, como também podemos determinar, por uma falta de atitude, as nossas derrotas, por falta de atitudes corretas, por falta de temor a Deus, por falta de santidade, por causa da soberba, por causa da arrogância, por causa da vaidade. Nós devemos ter atitudes que exaltam o nome de Deus, uma vida de total dependência do Senhor, porque caso contrário, nós também seremos os responsáveis por todo fracasso que porventura nos sobrevier. Porque nós somos os responsáveis direto, meus irmãos, pelas nossas vitórias, como também para as nossas derrotas, para os nossos fracassos, para a sua própria ruína. Não adianta, querido, culpar alguém pelas nossas derrotas. Não adianta tentar transferir responsabilidade pelos nossos fracassos. Infelizmente, essa
é uma das características do ser humano. A famosa desculpa esfarrapada. Lembra de Adão? Lá no Éden tinha tudo bom e do melhor, mas aí veio, não é? Cometeu ali o pecado, desobedeceram a Deus. E quando Deus veio ao encontro dele ali, qual foi a primeira palavra que ele falou? Qual foi a justificativa? Foi a mulher que o Senhor me deu. Não adianta transferir, porque a consequência virá de um jeito ou de outro. Infelizmente, muitas pessoas vivem essa triste realidade. Ah, mas o meu patrão não me ajuda. Ah, mas o meu patrão só olha para o outro colega, olha para o outro e não olha para mim. Ah, é por causa da crise do país que nada está dando certo. Eu estou desempregado, eu estou passando uma dificuldade financeira, e é isso, aquilo, outro. Eu não tenho dinheiro nem para pagar a conta de água, nem a conta de luz. É por causa disso, é por causa daquilo outro, é por causa do fulano, é por causa do ciclano, é por causa da minha esposa, que é uma esposa. É por causa desse marido que o Senhor me deu, que eu sou assim, triste, desanimada. É por causa desses filhos que só me dão dor de cabeça, enfim, é por causa disso, daquilo outro. E fica transferindo responsabilidade. Não assume o papel de protagonista na história. E enquanto se fica transferindo responsabilidade, além de não melhorar o estado de vida, só vai piorar. Não é? O rei Uzias também representa alguém que se esfriou na fé, perdeu o discernimento das coisas sagradas, se esfriou na fé. Era um homem que buscava a Deus, versículo 5 está falando, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, ou seja, era um homem que era um crente fervoroso, buscava a Deus, adorava a Deus, se espelhava no exemplo do seu pai, no exemplo ali dos profetas. Era um homem que buscava a Deus, e quando ele buscava a Deus, Deus o abençoava, ou seja, era aquele crente fervoroso, era aquele crente fiel. Mas ele deixou-se esfriar na fé, perdeu o discernimento das coisas sagradas e achou que servir a Deus poderia ser do jeito dele, de qualquer maneira, de qualquer forma, de que fazer o ofício que era do sacerdote, violar, porque isso era uma violação sagrada, ou seja, um homem que perdeu o temor a Deus, perdeu o discernimento daquilo que é sagrado, daquilo que é santo. Posso dizer aqui que ele representa aquele crente que faz a obra de Deus de qualquer maneira, não é? Aquela pessoa que acha que não precisa de seriedade com as coisas de Deus, não precisa levar as coisas de Deus tão a sério assim. Via os cultos, se me der vontade eu vou, se não der vontade também eu não vou. Vem o culto hoje, falta 3, falta 2, só vem no culto da Santa Ceia. Dizimar e ofertar, como não também, tanto faz como tanto fez. Tomar a Santa Ceia, orar, jejuar, ler a Bíblia, não, isso não tem muito valor. Fazer a obra social, estender a mão para o próximo, abençoar o órfão, a viúva, o necessitado, não, isso aí a Bíblia fala, mas eu não me preocupo tanto com isso assim. Mas não era assim. Há um tempo atrás era um crente fervoroso, era uma irmã fervorosa, era uma irmã de oração, era um homem de oração, jejuar, né, fazer a obra de Deus, meditar na palavra do Senhor, né, se gastar na presença de Deus, né, ter alegria em servir na casa de Deus, servir os irmãos, servir ao Senhor, fazendo a obra de Deus em algum ministério da igreja, enfim, isso era um deleite, isso era um prazer. Mas agora, não, tanto faz. Agora não precisa dedicar tanto tempo assim. Agora não precisa fazer com tanta excelência assim. Pode fazer de qualquer jeito, não é? Porque afinal de contas eu não tenho tempo. E aí arruma as desculpas. É porque eu não tenho condições financeiras disso, por causa. E começa a inventar desculpas e desculpas e desculpas.
Versículo 17 ao verso 19, esse texto acompanhe comigo aí, verso 17 e 19 a Bíblia fala: porém o sacerdote Zacarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei. Olha aí, lembra que a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos humildes? Está lá em Tiago, capítulo 4, verso 6. Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos humildes. Então aqui Deus estava resistindo através dos sacerdotes a esse rei. E resistiram ao rei e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister, ou seja, para este trabalho. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isto para honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, ou seja, ao invés de se arrepender, ele se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto do altar de incenso. Olha aqui para mim, meus irmãos. Por causa da soberba, a lepra aparece na testa daquele homem. Quando ele recebeu essa resistência, ao invés de se arrepender, ao invés de reconhecer o seu erro, ao invés de reconhecer o seu pecado e pedir perdão, por causa da sua dureza, por causa da sua arrogância, por causa do poder que lhe subiu à cabeça, Deus o resistiu. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que aquele que tem um coração contrito e quebrantado, Deus ele não despreza jamais. E ao invés então de Uzias ele se arrepender, ele se indignou contra os sacerdotes. É aquela pessoa que você, quando vê um irmão seu caindo no pecado ou caminhando para o pecado, Deus te chama e você tem essa responsabilidade, como eu tenho também, de advertir aquele irmão ou aquela irmã e dizer: olha, toma cuidado, isso que você está fazendo é errado diante de Deus. E a Bíblia fala: se esse irmão ou se essa irmã te ouvir, você salvou a alma dele ou dela do inferno. Mas se ele te ignorar, o problema é dele. Deus não vai cobrar de seu sangue dessa pessoa. Então os sacerdotes estavam certíssimos. Eles não foram políticos. Eles não tiveram medo de enfrentar aquela autoridade. Não. Eles foram fiéis no seu chamado, fiéis na sua missão de advertir uma pessoa que estava no pecado, dizendo: olha, você não deve fazer isso, não compete você fazer isso, isso é pecado. Mas ao invés dele se arrepender, dele reconhecer, não. E a Bíblia vai dizer, querido, que o próprio Deus, então, ele se levantou e marcou aquele homem com aquela lepra. E lepra na Bíblia nós sabemos que é símbolo do pecado. A lepra na Bíblia é símbolo do pecado, e o pecado é aquilo que afasta o homem de Deus. Olha o que o texto continua dizendo. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Olha que triste, querido. E aqui o profeta, o rei Uzias, melhor, também representa alguém que tinha tudo para dar certo, alguém que tinha tudo para ser feliz, mas alguém que pôs tudo a perder. Perdeu as honrarias de um rei, mas o pior, perdeu a comunhão com Deus, por causa das suas escolhas erradas.
nós temos aprendido aqui, meus irmãos, em todo o tempo, que a nossa vida é marcada sempre pelas nossas escolhas. Escolhas acertadas, bênção. Escolhas erradas, a consequência é certa. Alguém que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser feliz, mas pôs tudo a perder. E às vezes a gente fica assim pensando, gente, como pode? A pessoa participa de um culto, a pessoa é até membro da igreja, a pessoa ouve a palavra de Deus, a pessoa sabe o que é certo, sabe o que é errado, está sendo ministrado, mas mesmo assim insiste em viver no caminho do erro, mesmo assim insiste em brincar, em flertar com o pecado. Tem tudo para viver uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida abençoada, mas está levando as coisas de Deus de qualquer maneira, está brincando com aquilo que é santo, está brincando com a santidade de Deus. E quando se brinca com a santidade de Deus, é a mesma coisa de estar zombando de Jesus na cruz, de estar cuspindo novamente na cara de Jesus e dizendo: olha, o Senhor não tem valor nenhum para mim, o sacrifício do Senhor para mim não tem nenhum valor. Lembre-se, meu irmão, que Jesus morreu naquela cruz para nos libertar do pecado que nos condenava. E agora então nós vamos voltar como cão morto a praticar pecados, como o cão que volta ao seu vômito a praticar essas coisas de novo? Isso é a mesma coisa de cuspir novamente na cara de Jesus e dizer: o sacrifício do Senhor naquela cruz por mim não tem valor nenhum. Então, meus irmãos, isso é muito sério. E a consequência está aqui. Começou bem, terminou mal, porque foi excluído da presença de Deus. E ao invés de marcar a sua história como um rei honroso, como um rei que realmente foi uma bênção para a sua nação, foi lembrado como um leproso. O texto diz: porque foi excluído da casa de Deus. O verso 23, lá no finalzinho, termina: descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. Olha que triste. Poderia de repente escrever ali um memorial: o grande rei Uzias foi um menino que assentou no trono, que buscou a Deus, que adorou a Deus, que serviu ao Senhor, e Deus o prosperou tremendamente, e ele foi uma bênção para a nação de Judá, ele foi uma referência de um homem de Deus, de um rei segundo o coração de Deus, e agora está aqui a sua esfinge, um memorial de honra. Quem foi? Mas não foi isso que escreveu. Lá estava, ele foi afastado da casa de Deus, foi excluído da presença de Deus, por causa do pecado. Ele é leproso. Que triste fim para alguém que tinha tudo para ser feliz, que tinha tudo para ser uma bênção. Mas vamos falar agora também da parte boa. Amém? Não que essa seja uma parte ruim, porque Deus, quando nos adverte, é bom também. Sim ou não, irmão? A palavra de Deus é sempre boa. Amém? Eu não estou aqui só para falar para você daquilo que você quer ouvir, mas estou aqui para falar principalmente daquilo que você precisa ouvir. Amém, meus irmãos? Porque aquilo que nós precisamos ouvir é que vai realmente fazer diferença na minha vida e na sua vida. Amém? Vá comigo então, volte lá no livro do profeta Isaías. Nós já lemos esse texto. E o texto diz muito claro que exatamente no ano da morte do rei Uzias, foi o que determinou muitas coisas na vida de Isaías e para toda a nação de Israel. Por quê? Exatamente no ano da morte do rei Uzias, foi o tempo exato onde Isaías teve a visão da glória de Deus. Mas ele teve a visão da glória apenas, mas ele ainda não havia experimentado dessa glória de Deus. Quando chega aqui no verso 5, então ele começa a experimentar da glória de Deus em sua vida. Porque ele diz assim:
Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha aqui, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas acham que ver a glória de Deus, experimentar a glória de Deus, no primeiro momento, elas serão batizadas com o Espírito Santo, e falarão outras línguas, e terão visões espirituais, e é isso, é aquilo outro, não, meu irmão. Quando nós temos, querido, a visão da glória de Deus, a primeira coisa que acontece quando nós temos essa primeira experiência de vermos a glória de Deus, é nós entendermos quem nós somos, pecadores. Entendemos o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falha, as trevas que há em nós. Porque quando Deus manifesta a luz, é para revelar as trevas e para dissipar as trevas. Então, querido, não se engane, achando que uma pessoa que prega muito bem, que canta muito bem, que toca muito bem, e faz tudo muito bem, não se engane achando que essa pessoa é uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia da glória de Deus. Ela só é cheia da glória de Deus, ela só é cheia do poder de Deus se ela tiver um coração contrito e quebrantado, um coração longe do pecado, um coração que preza pela santidade ao Senhor, porque a primeira manifestação da glória de Deus na nossa vida é para revelar a nossa miséria, quem nós somos sem Deus, pecadores que nós somos e precisamos de uma transformação. Porque muitas vezes pode estar acontecendo barulho apenas, eloquência apenas. Porque o fulano é famoso lá na internet, então tem um monte de seguidores. Mas porque o fulano canta muito bem, mas já está no 3º, 4º casamento. Porque aquele pastor é uma bênção, mas não tem exemplo nenhum de família, já está também no 3º e 4º casamento. E por aí vai. Porque o ser humano ele é levado a olhar o que é externo, o exterior, mas Deus ele conhece o som do coração. Mas entenda algo, querido. Quando Deus ele manifesta a glória dele na vida de uma pessoa, é para revelar primeiramente então o pecado, mas nunca é para jogar na minha cara e nem na sua cara o pecado. É para revelar apenas. Deus não joga o pecado na sua cara e fala: tá vendo, você é um pecador, um desgraçado, por isso você vai para o inferno. Não, querido. Quando a luz vem, ela revela o pecado, mas ela dissipa o pecado, ela manda embora o pecado, ela destrói a força do pecado que nos condena à morte. Porque o que adiantaria Deus revelar o meu pecado e revelar o seu pecado? Continuaríamos condenados da mesma forma. Mas a luz não apenas revela, ela dissipa. Mas você não está entendendo, irmão. A luz não apenas revela, ela dissipa, ela destrói o poder do pecado. Por isso a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, agora o pecado já não terá mais domínio sobre nós. Isso não quer dizer que você não vai cometer pecados novamente, mas uma coisa é cometer um pecado, outra coisa é o pecador costumaz, aquele que peca deliberadamente, propositadamente, sem temor algum. Peca hoje, comete o mesmo pecado amanhã, é repreendido, vem a luz de Deus, mostra um irmão que exorta, uma irmã que exorta e tal, ele comete o mesmo pecado, está cuspindo na cara de Jesus, está brincando com a santidade. E quando se brinca com a santidade, o que acontece? É excluído da presença de Deus. Mas Deus, querido, ele não joga na nossa cara e deixa lá. Não, querido, pelo contrário. Deus, ele revela o pecado com um propósito apenas de trazer cura, de trazer libertação, de trazer perdão. Porque o que te condena, o que nos condena ao pecado, ao inferno melhor, não é o nosso pecado, mas é a falta da confissão do pecado e o abandono do pecado. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. E fala, que, meus irmãos, que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai, que ele intercede por nós. Então, querido, você está aqui no lugar certo, na hora certa. Deus está te confrontando, sim. Deus está me confrontando, sim. Deus está revelando em nós o que precisa morrer na nossa vida,
o que precisa ser deixado de lado, o que precisa ser abandonado, para que nós possamos realmente fluir na glória, na unção da presença de Deus. Irmão, nós precisamos amar a vinda de Jesus e apressar a vinda de Jesus. E quando Deus, querido, Ele revela, manifesta a glória dEle na vida de Isaías. Isaías então reconhece quem ele era, reconhece o seu pecado, ele reconhece quem ele era sem Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele tem agora a visão espiritual aberta, ele tem agora entendimento, ele reconhece o seu estado miserável. Mas o versículo 6 continua dizendo assim, olha: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Olha aqui, a manifestação da glória de Deus na minha vida e na sua vida, ela tem uma sequência, e ela tem um propósito definido. Primeiro, é revelar a nossa miséria, revelar os nossos pecados, é trazer luz, trazer entendimento para que nós possamos confessar e abandonar o pecado. Ele diz: ai de mim, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, o relacionamento dele não era dos melhores também. Ele reconhece a sua miséria, ele reconhece o seu pecado. E agora, ao reconhecer a sua miséria, reconhecer o seu pecado, a Bíblia diz que um dos serafins voou ao encontro dele. Deus, ele vai ao encontro daquele que tem um coração contrito e quebrantado. A Bíblia não diz que o serafim correu dele, voou para longe dele. Não, querido. O serafim, que é uma das manifestações da glória de Deus, foi ao encontro de Isaías com um propósito. E veio a esse encontro com o quê? Com uma brasa viva tirada do altar. A brasa viva, ela tem o mesmo calor de uma chama viva, a mesma intensidade. Então o anjo pega aquela brasa viva tirada do altar com uma tenaz e toca na boca de Isaías e diz para ele: olha, eis que tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Você sabe, meus irmãos, qual que é um dos enganos da igreja de Jesus hoje? É achar que qualquer um pode ser batizado com o Espírito Santo, vivendo uma vida de qualquer maneira. Mas a Bíblia fala no Evangelho de Marcos que Jesus, ele virá e nos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E às vezes as pessoas acham que esse texto falando que o Espírito Santo batizará com o Espírito Santo e com fogo, é fogo de poder. Então tem que ter poder, tem que ter gritaria. Irmão, e acha que poder é aquilo que o homem diz que é poder. Não, Deus batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo, ele traz purificação. O propósito de Deus batizar a sua igreja com o Espírito Santo e com fogo é para que o nosso pecado seja queimado, para que haja purificação. O ouro é purificado quando tem calor, e o calor, ele tem que ser intenso. E esse calor só é provocado, só é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, Deus, ele quer que eu e você fluamos a unção do Espírito Santo nos dons ministeriais, nos dons espirituais, falando em outras línguas, discernimento de espírito, manifestação de poder, de cura, enfim, queridos, visões proféticas. Então, Deus quer que a igreja flua realmente, para que a igreja continue avançando. Mas Deus só pode manifestar a glória dele se primeiro nos batizar com fogo. E neste contexto de Marcos, falando do batismo do Espírito Santo e com fogo, é batismo de arrependimento, é batismo de purificação. Foi o que aconteceu aqui com o profeta. Veio o fogo, veio o calor da chama nos seus lábios, e o seu pecado foi perdoado.
a iniquidade foi tirada. Ou seja, agora, através da brasa viva vindo sobre o profeta Isaías, não é? Sendo agora purificado, tendo o entendimento, a visão espiritual e o propósito de Deus para a sua vida, então ele responde o chamado, porque o processo continua no versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Entenda, meus irmãos, que o processo de Deus na minha e na sua vida, o objetivo principal dos milagres de Deus acontecerem na minha e na sua vida, o motivo principal de Deus trazer restauração, porque a nação de Israel precisava de uma restauração. A nação de Israel precisava de um profeta, precisava de um homem de Deus. Mas o maior milagre, querido, que pode acontecer na minha e na sua vida, meus irmãos, é nós nos tornarmos agentes de milagres nessa geração. É nós sermos também agentes de transformação nas mãos de Deus. Para ser um milagre, para viver milagres, seja um agente de milagres. E o profeta Isaías foi conhecido como o maior profeta messiânico da história, porque ele teve uma transformação, teve um encontro pessoal com o Senhor. Ele experimentou do fogo do altar de Deus, ele experimentou da brasa viva do altar de Deus. A sua iniquidade foi tirada, ou seja, aquilo que eu prendi no passado, porque iniquidade fala da raiz da iniquidade, fala do pecado de antepassado, que muitas vezes continua influenciando a vida de pessoas. Porque a obra que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, meu irmão e minha irmã, é uma obra completa. O passado está no passado. Pecado do passado confessado é pecado esquecido. Maldição hereditária, ela precisa ser reconhecida, confessada, pedindo perdão a Deus, reconhecendo que Deus vem, Ele cura, Ele purifica, Ele santifica. E a Bíblia vai dizer que agora o pecado já não mais terá domínio sobre nós, e nós somos chamados agora para andar em novidade de vida, lavados, limpos, redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então a graça de Deus vem, a glória do Senhor vem, revela quem nós somos, tira, apaga todo pecado de condenação, todo pecado de vergonha. Ei, meu irmão, se você está em Cristo Jesus, irmão, o que os seus antepassados cometeram, eles cometeram. Se você está em Cristo Jesus, você é nova criatura. O fogo do Espírito Santo de Deus já veio sobre a sua vida quando você confessou o seu pecado, quando você abandonou o seu pecado, quando você reconheceu a miséria que você era sem Deus. O pecado foi perdoado, a iniquidade foi tirada, e agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Exatamente no ano da morte do rei Uzias, foi o tempo onde Isaías teve a revelação da glória de Deus. E ele entendeu o propósito de ser um filho de Deus. Querido irmão, querida irmã, seja um crente maduro na palavra. Entenda que o propósito maior de um milagre acontecer na sua vida é para que seja como a pastora Cida veio aqui, contou um testemunho. E o testemunho, o milagre que Deus operou na vida da minha cunhada, já está transformando os outros irmãos dela, eu creio nisso em nome de Jesus. E vai transformar muitas pessoas. Então entenda isso, querido. Nós estamos nessa caminhada, o desafio dos últimos 100 dias do ano. Seja um crente maduro. E ao escrever, se você ainda não fez, que a motivação principal seja essa: Deus, e os milagres que o Senhor irá operar na minha vida, porque eu creio que o Senhor irá operar, será um testemunho para a glória do Senhor, para que outras pessoas venham ver e reconhecer que o Senhor é Deus que cura,
O Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus de restauração. O Senhor restaurou meu casamento, restaurou minha família, restaurou, seja qualquer que for a área da sua vida, querido. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida espiritual, ministerial, familiar, alvos físicos, financeiros, não importa, meu irmão. Deus é aquele que tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas quando você viver a bênção de Deus, irmão, você não seja aquele crente pidão, me dá mais, não, querido. Seja agora esse crente que estende as suas mãos e diz: eu quero também ser um agente de bênção, um agente de milagres, um agente de transformação para a glória do Senhor. 3 verdades que compõem, que devem compor um culto agradável a Deus. Primeiramente, você vem para a igreja para celebrar a Deus. A palavra do Senhor diz: apresentar diante do Senhor com ações de graças, e nos seus lábios hinos de louvor. Então a primeira motivação é essa: eu vou para adorar. Adorar a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda irá fazer. Mas eu vim também para receber tudo que Deus tem para mim, receber tudo que Deus conquistou por mim na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Porque Deus é aquele que dá, é aquele que abençoa. Mas a terceira parte de um culto é: eu vim também para repartir, para abençoar, para ser um abençoador, para que outras pessoas possam também celebrar o Deus que eu sirvo, para que outras pessoas também possam conhecer o Deus verdadeiro que eu adoro, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu entreguei a minha vida, porque eu quero também ser um agente de transformação para essa geração, no nome de Jesus, amém? Quem quer ser esse aqui? Louvado seja o nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Que sejamos essa igreja que responde ao chamado, Senhor. Fica de pé no seu lugar. Domingo que vem continuaremos com a continuação dessa mensagem, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor com esta canção, querido. Você vai fazer desta canção a sua oração. Você vai, querido, realmente dizer: Jesus, eu quero realmente viver a glória do Senhor. Eu quero realmente, meu Pai, viver não apenas uma experiência com o Senhor, mas eu quero a presença do Senhor na minha vida. Isaías, querido, ele não apenas teve um encontro qualquer com Jesus. Ele não teve um encontro qualquer com Deus, não. Ele teve uma transformação pessoal que transformou a sua vida de uma forma radical. E nós precisamos também dessa transformação radical, sim ou não, irmão? Precisamos dessa transformação radical, querido. Precisamos do fogo de Deus para nos purificar de pensamentos errados, de pensamentos de morte muitas vezes, pensamentos de miséria muitas vezes, pensamentos, querido, de pecado muitas vezes, pensamentos, queridos, que não são pensamentos de Deus ao nosso respeito. Nos purificar de atitudes erradas, de comportamentos errados, de uma mentalidade mundana muitas vezes que tenta nos dominar, de uma mentalidade de materialismo, de secularismo, enfim, de tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus e que precisa morrer na nossa vida, precisa morrer na sua vida. Então, que Ele não apenas se contente com algo externo, porque o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida é algo pessoal, é uma transformação de dentro para fora. Então não queremos, como diz essa canção, vamos ministrar, que vamos fazer dela a nossa oração.